Você já viu experimento com planta na estação espacial? Eu Você vi chegou a ver? alguns. E aí? Ah, tem alguns muito curiosos, tem alguns mais básicos, mas a gente precisa saber, Não, né? tem, os básicos são os Precisa. importantes. O que, Eu acho. o que eu tô curioso é que agora eles estão tentando começar a crescer realmente comida Isso. lá no espaço. Essas coisas já cresceu. Soja, né? Já conseguiram fazer um ciclo de soja no espaço. E aí, Mas aí o que? Eles colocam uma iluminação artificial. Eles enganam a planta, né? Dá enganada. Então, aí que tá outra parte que o meu estudo, né? Porque o que acontece quando você está numa situação artificial? Como que o relógio da planta funciona? Será que a gente consegue enganar o relógio da planta para conseguir produzir mais? E aí? Isso daí é uma das coisas que eu estou interessado na minha Porque pesquisa. eu acho que, além de tudo, cara, a planta sabe astronomia. Sabe por quê? Eu acho que ela quê? pega um espectro, cara. Será que não? Não, então, plantas, elas são seres extraordinários, assim, extraordinários, e é uma pena que a gente saiba, que o público em geral saiba tão pouco. As plantas, elas não só fazem fotossíntese, e aí usam espectro azul, espectro Sim. vermelho, mas elas conseguem perceber a quantidade de luz que elas recebem e perceber a qualidade da luz que elas recebem. Então, elas percebem UV, elas percebem luz azul, percebem luz vermelha, provavelmente percebem luz verde, num certo nível. E elas conseguem reagir de acordo com o tipo de luz que ela recebe, de acordo com a quantidade e por quanto tempo. Entendi. Né? E aí que entra esse pessoal, nossa, então são seres hipercomplexos, então são inteligentes. E aí? Será? Né? As plantas, elas conseguem, por exemplo, medir gravidade. Né? Elas sabem para onde é embaixo, então elas sabem onde é embaixo, onde é em cima. As plantas, elas conseguem, por exemplo, se uma planta é atacada por um inseto predador, né, um herbívoro, elas conseguem sinalizar as plantas ao redor de que está sendo atacadas, e as plantas ao redor fazem produtos para se proteger. O Senhor dos Anéis, então, não tá tão. O Senhor dos Anéis que tinha, né? As aves se comunicavam, né? Então, as plantas Não tá se tão comunicam errado, entre né? si. Elas têm tudo Avatar, isso. Né? Avatar tinha isso, né? Só que aí que tá. Daí para se falar, então plantas são inteligentes. Mas aí depende da sua definição de inteligência. Claro. Então, plantas têm memória. Por exemplo, se eu pego uma planta e dou um estresse térmico, né? Eu pego uma plantinha que gosta de 20 graus Celsius, um ambiente bem tranquilo, dou 30 graus Celsius para ela. Estamos voltando. Teve um pequeno mini F, vai. Mini F, né, Mulamo? Não é big, não. Mini F, galera. Estamos voltando aqui. Desculpe aí os problemas técnicos, mas estamos de volta aqui. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo bem, tá? Não pegou fogo em nada, não explodiu. Não foi o meteoro ainda, tá? Ainda não foi. Mas estamos aqui. Vamos voltar então aqui. Carlos estava falando Se as plantas eram inteligentes, né? Isso. E a gente viu a grande conspiração das plantas em ação. Viu só? Eu ia revelar os segredos das plantas e cai a live. Tem conexão ou não? Tudo tem, cara. Tudo tem conexão. Tá tudo conectado. Mas assim, eu estava falando que as plantas são seres extraordinários. Eles conseguem responder a várias coisas. Percebem ultravioleta, percebem frio, calor, percebem outras plantas, se comunicam com fungos e bactérias. Então, daí para se falar que elas são inteligentes, é um salto, né? Só que eu acho que nas definições de inteligência que realmente importam, elas não conseguem centrar. Entendi. Né? Por exemplo, planta tem memória, mas eu falo para ela, lembra aí do número 21, número 42. Ela não vai se lembrar. As plantas, às vezes, conseguem resolver alguns problemas básicos, por exemplo, para procurar o caminho da luz. Sim. Mas Desvia das coisas. Isso, tudo, mas né? agora se abstrai e coloca um labirinto abstrato. Não consegue resolver. Então, as plantas, apesar de serem tudo isso, que eu sou super empolgado com as plantas, eu não considero que elas tenham inteligência. Não numa definição útil. Certo. Né? Porque se a gente considerar a inteligência das plantas, às vezes um celular ou um computador, uma IA mais avançada, talvez se enquadre.
Mas também não é útil chamar uma IA que não é realmente consciente e tal, Ainda, de inteligente. né? Ainda, né? Todo respeito às IAs, tá? Fala não que eles gravam, hein? Tá? Eles gravam e depois eles vêm atrás de você. Junto com a grande conspiração das plantas, eu tenho a grande conspiração das IAs. Não, e nesse negócio aí, né? A gente tava até falando aqui na hora que caiu. Por exemplo, minha mãe, ela conversava com as plantas, cara. E ela falava que fazia efeito. E aí, doideira dela, né? Não, faz efeito. Por que faz efeito? Se você conversa com a planta, você cria um vínculo emocional com a planta. Você vai prestar mais atenção nela, você vai cuidar com mais carinho. Se você presta atenção na planta, você sabe quando você está aguando de mais, aguando de menos. Se ela está num lugar com bom sol, menos sol. Então, funciona. Você conversa com as plantas, elas vão crescer melhor. Você vai criar um vínculo afetivo, né? Não tem um mecanismo fisiológico por trás, né? A mesma... É engraçado, minha mãe teve uma época que ela leu que dar aspirina para as plantas ajudava elas a combater algumas pragas. Ah, isso também. Ah, tá. Cara, aí você entra em planta aspirina, com essas gente. coisas, vai ter um monte de coisa. E sabe o que é engraçado? É que funciona. Funciona? Porque... vai ter algum componente Não, ali. porque o ácido salicílico, Sim. ele é um sinal para a planta se defender contra a invasão de bactérias, contra ataque de predadores. Então, se ela está doente, você coloca ácido salicílico, você reforça esse sinal para a planta e ela tem um pouco mais de chance. Claro. Só que não é Não é a aspirina em si. Não é o mesmo mecanismo que acontece na gente. Né? Claro. Na gente, a aspirina ela inibe uma sinalização de inflamação e por isso, e entre um monte de outras coisas, né? E é por isso que ela segura a nossa febre, ela reduz um pouco a inflamação. É completamente diferente com plantas. Mas funciona a aspirina. Eu lembro que minha mãe colocava anticoncepcional, cara. Na terra também. Tá umas doideiras. Nossa, aí vai ter doideira, hein, cara? Entra nisso aí, começa a aparecer umas coisas malucas, não começa? Começa. E assim, eu a princípio eu acredito em tudo. Não. Porque assim, é óbvio, né? Pra gente tudo vai ter um elemento químico porque às vezes, vai ter um efeito, porque às vezes né? tem, né? Às vezes tem. E eu gosto de sabedoria popular, porque muitas vezes tem algo interessante por trás. É totalmente empírico, né? O cara faz aquilo há 50 anos e funciona. É óbvio que não dá para acreditar 100%. Eu não vou falar, agora eu acredito nisso, mas eu vou falar, eu vou prestar atenção nisso. Por quê? Porque eu, como cientista, eu gosto de prestar atenção nas coisas.